Fala galera, beleza? Emineste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui sobre o papel do Chris no Resident Evil 7 e também no Resident Evil Village e chegar à conclusão de que será que ele foi um vilão meio inconsciente assim na história? Porque ele teve algumas atitudes, sei lá mano, no mínimo assim, questionáveis, sabe? Mas uma coisa que não é questionável hora nenhuma é deixar o like no vídeo. O like ajuda demais, cara, você não tem noção. E se é novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo de se inscrever e bora chegar a 700 mil inscritos, beleza? Galera, antes de começar o vídeo, vocês sabiam que nos últimos meses eu aumentei em 5 vezes meus ganhos aqui no YouTube? E tudo isso só seguindo o que o Peter fala no curso dele. É o maior e melhor treinamento caso você queira também ganhar uma renda extra no YouTube, começando do zero e sem precisar aparecer. É só conferir no primeiro link da descrição. Bom, antes de começar a falar do papel dele lá no Resident Evil Village, vamos voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos 3 anos aí, que é quando se passam os eventos do Resident Evil 7. O protagonista, vocês sabem, é o Ethan, tá? E o Chris aparece só lá no final da campanha. O Ethan foi parar ali na casa dos Bakers porque ele recebeu um vídeo ali da sua esposa, na verdade seria ex-esposa, porque ela já estava sumida há um tempão, e ele recebeu um vídeo dela falando que ela estava viva e que não era para ele procurar. Obviamente ele faz o contrário, ele vai atrás dela, encontra ela e aí acontecem os eventos do jogo. Ele luta contra os Bakers, o Jack Baker, Lucas, na verdade não com o Lucas assim diretamente, mas com a Margaret também, encontra a Zoe, acaba encontrando a Mia diversas vezes e no final ele derrota a Eveline e aí consegue salvar a Mia com a ajuda do Chris, que chegou de helicóptero ali na Umbrella Azul. E o que é essa Umbrella Azul? Até hoje nós não sabemos. Aí ele chegou no local, visitou as minas ali em busca do Lucas Baker, que até então não foi derrotado pelo Ethan anteriormente e estava mais ou menos desaparecido. Ele consegue derrotar o Lucas depois dele se transformar, ele seria o último chefe assim da DLC Not a Hero, e aí acaba com todos os arquivos que ele estava enviando para aquela organização secreta que nem o Village explicou o que é, nem a Umbrella Azul, nem se a Umbrella Azul é boazinha, é do mal, tá usando o Chris pra alguma coisa. E aí nós chegamos no Resident Evil Village, que o Chris aparece mais uma vez, e dessa vez é um personagem jogável ali dentro da campanha. Ele aparece algumas vezes ali na história, ele aparece no começo, quando o Ethan tá jantando ali com a Mia, entre aspas, né? Durante esse vídeo, tá, galera, vai rolar alguns spoilers, tá? Porque eu realmente preciso falar sobre toda a história aqui, então quem ainda não jogou, jogue primeiro e depois veja esse vídeo e os outros vídeos do canal. Quem jogou e não entendeu a história, eu vou deixar no card aí em cima do enredo com spoilers que eu fiz do jogo, então após acabar esse vídeo aqui, passem lá nesse enredo com spoilers, porque eu conto a história completaça do jogo, do início ao fim, com todos os spoilers e detalhes possíveis. Ok? Combinado? Voltando. Ele não estava mais na BSAA, porque quando ele chega ali na vila, ele estava com o Esquadrão Lobo de Caça, que é um esquadrão que ele mesmo montou para chegar até ali. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. E assim, pra quem tem a versão Deluxe do jogo, que seria o pacote Trauma, tá ligado? Esse é o nome do pacote Trauma, de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e tudo mais, você tem acesso ao relatório da família Baker, e nesse relatório mostra que o Chris já não estava muito satisfeito assim com algumas ações da BSAA. Então essa relação entre os dois, Chris, BSAA, tava ficando meio desgastado, sabe?
sabe? E por isso ele saiu, entre aspas, da organização e foi montar o seu próprio grupo, que é o Esquadrão Lobo de Caça, que eu citei anteriormente, que tem outros soldados de elite, assim como ele também. Tanto que no final do jogo, quando eles chegam lá na vila, um dos soldados fala que o helicóptero da BSA estava no local, eles tentam atirar contra o mofo que estava ali, aquela parede de mofo que foi criado pela mãe Miranda para impedir que ninguém a incomode ali durante a cerimônia que ela estava fazendo com a Rose. Eles acabam morrendo, o helicóptero acaba sendo atingido e depois, no final do jogo, no zeramento, quando a Mia e o Chris já estão dentro do helicóptero, tudo começa a explodir ali, o Ethan é morto, entre aspas, tá? Porque tem aquela cena no final que os hackers descobriram que é o Ethan, mas isso não vem ao caso, pelo menos por enquanto. O que acontece dentro do helicóptero ali? Um dos soldados chama o Chris e fala que, cara, eles estão usando armas biológicas, eles que eu falo, a BSA. Então ele imediatamente fala assim, cara, vamos ir até lá no quartel-general deles pra gente investigar o que tá acontecendo, como assim eles estão usando armas biológicas. E todo esse contexto, vamos voltar um pouquinho lá no começo da história, quando o Chris aparece lá pro Ethan atirando na Mia, sabe? Que todo mundo a essa altura do campeonato que jogou ou viu o meu vídeo do enredo com spoilers sabe que era a mãe Miranda, que tinha capturado a Mia e estava se passando por ela justamente para talvez derrotar o Ethan, mas o principal objetivo dela era sequestrar a garotinha Rose. E aí, por que será que o Chris, durante a campanha, ele só vai contar pro Ethan o que estava acontecendo só lá no final, cara? Ele teve várias oportunidades de chegar assim pro Ethan e falar o seguinte, senta aí, Ethan, vamos conversar pelo menos por enquanto aqui. Eu quero uns 5 minutinhos aqui da sua atenção. Senta aí e bora conversar. E explicar isso desde o começo. Teria evitado tanta coisa, mano. O Ethan passou por tanta coisa ao longo ali da campanha, que se o Chris tivesse falado tudo o que estava acontecendo lá no começo, ele poderia até ajudar o Chris durante ali a campanha, os dois se ajudando, sabe? Já que ele estava com outros soldados também, imagina todo mundo ali se ajudando, porque o Ethan, depois do Resident Evil 7, ele teve um treinamento militar, por isso que o gameplay com ele é mais dinâmico, digamos assim. É falado que ele realmente teve um treinamento, então ele estava apto, digamos assim, a ser um soldado do Chris. Claro que ele não é um soldado de elite do nível do Chris ali, ou dos seus outros soldados que fazem parte do Esquadrão Lobo de Caça, mas cara, se aquela era a mãe Miranda e ele já tinha, entre aspas, derrotado ela ali, por que ele não chegou e contou tudo pro Ethan? Ele tinha que desacordar o Ethan, levar ele ali pro carro e levar a Rose também, sendo que eles pensaram que a mãe Miranda tinha morrido ali mesmo. Eles fuzilaram ela ali no começo, depois o Chris chegou pra dar mais uns tiros, então se eles achavam que a mãe Miranda já tinha morrido ali mesmo, tava tudo acabado, sabe? Ele mesmo reconheceu isso no final quando falou que ele mesmo errou pensando que a mãe Miranda tinha morrido ali. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada, mas não a matamos. E depois aconteceu tudo o que aconteceu, ela reviveu ou ela acordou, assim, entre aspas, lá no carro, aconteceu o acidente com o Ethan e ela matou todos os outros soldados e ainda por cima levou a Rose. Se ele tivesse contado pro Ethan ali mesmo, na casa dele, isso não teria acontecido. A campanha seria totalmente diferente, sabe? Porque ele não levaria o Ethan pro carro, não levaria a Rose, eles poderiam ter levado a Miranda para um outro lugar, aí o Chris poderia chegar pro Ethan e falar, olha, estão querendo sua filha, estão querendo sequestrar sua filha, então pega ela e foge daqui. Não se sabe para onde ele iria levar tanto a mãe Miranda quanto o Ethan e a Rose, porque é dito que eles iriam levar todo mundo para uma outra base, não se sabe que base é essa, o que eles iriam fazer com o Ethan, com a Rose ou com o corpo ali da Miranda, mas
tudo poderia ter sido evitado, tudo poderia ter sido diferente se o Chris tivesse contado as coisas pro Ethan desde o começo. Será que indiretamente ou inconscientemente o Chris foi um vilão, entre aspas, não contando as coisas desde o começo? Porque é o seguinte, vamos supor um multiverso aqui. A primeira linha do tempo é a linha que o Chris não conta nada pro Ethan e aí segue toda a campanha que nós conhecemos, matando os Lords, conhecendo o Duke, tudo que acontece realmente no jogo. E uma segunda linha do tempo seria uma linha que o Chris contava tudo pro Ethan, tudo o que estava acontecendo, e aí as coisas seriam completamente diferentes. Então eu acho que foi uma cabacice enorme do Chris, e assim, seria muito grave, muito tenso chamar ele de vilão indireto, mas cara, escolhas têm consequências, escolhas fazem consequências, e a consequência foi essa, tudo o que aconteceu, a morte do Ethan, entre aspas, a Rose, tudo que aconteceu com a garotinha, com os Lords, sabe, tudo realmente que aconteceu poderia ter sido evitado por uma escolha do Chris. Mas o que vocês acham? Faz sentido isso que eu falei? Ou será que eu tô viajando mesmo, tá ligado? Podem comentar aí. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, são vídeos diários agora e vocês não vão se arrepender. Podem deixar o like também e me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Então é isso, grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!